Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar mais de cinema, vamos falar de mais estreias que estão rolando aí pela cidade do Rio de Janeiro, que também está rolando em nível nacional, tá? E hoje eu quero trazer para vocês uma produção da Irlanda, tá? Que não é falada em inglês, é falada em irlandês, tá certo? Chamado A Menina Silenciosa. Gente, é um filme bem singelo, mas é um filme que consegue, na sua simplicidade, ele consegue passar uma mensagem bem forte, tá? Ele é um filme que desperta reflexões muito profundas. Vou precisar dar spoilers aqui, como eu sempre faço, tá? E infelizmente, né, tem que dar os spoilers aqui para a gente poder compreender um pouco, né, do que se trata esse filme, né? O filme ele fala de uma menina que vive com a sua família, uma menina que deve ter ali na faixa dos seus, sei lá, 10, 11 anos mais ou menos, tá? Ela vive com a sua família, com a sua família, coisa e tal. A gente vê que os pais não têm um relacionamento, vamos dizer assim, muito saudável, né? A mãe está grávida de mais um filho, né? Ela tem uma penca de filhos, né? Contando com a nossa protagonistazinha do filme. O nome dela era um nome bem complicado, era Cattle, um negócio assim, tá? E aí essa mãe que está grávida, né? Ela vai precisar de ter um tempo mais para ela por causa da gravidez, ela acaba mandando a filha dela para a prima, né? Que é casada, vamos dizer assim, com um outro homem, né? Um outro casal, né? Mas um casal que já está ali na sua faixa da meia-idade, tá? Enquanto que os pais da Cato, eles são bem jovens, né? Esse casal da prima, da mãe da Cato, é um casal mais de meia-idade, tá? E aí é aquela coisa, a menina já é muito, vamos dizer assim, retraída, muito calada, né? Por isso que o título do filme é Menina Silenciosa, ela não é muito de ficar falando, coisa e tal. E ela vai ser bem recebida por esse casal, né? Mais idoso, né? Mais de meia idade, coisa e tal, né? Principalmente a esposa do casal, a prima, né? Da mãe dela, né? Que vai começar a tratá-la muito bem. E a Kato vai começar a descobrir uma série de coisas. Ela vai, por exemplo, ver um freezer cheio de comida, que era uma coisa que ela nunca tinha visto. Ela vai tomar banho de água quente, que era uma coisa que ela nunca tinha visto. E por quê? Porque a casa, né, dos pais dela mesmo era uma casa humilde demais, né? E ela não tinha contato com certas coisas, né? Enquanto essa esposa, né, essa prima da mãe dela, trata ela com bastante carinho, bastante atenção, a gente vê o marido, né, da prima da mãe dela sendo um pouco mais distante no primeiro momento, né? Só que depois o que vai acontecendo? Esse marido ele vai também começando a se aproximar da menina. Ele teve uma certa resistência no primeiro momento, mas depois ele vai se aproximando da menina, né? O interessante nessa história toda era perceber, né, que esse casal ele tinha, vamos dizer assim, um problema muito sério no passado deles. E a Kato vai descobrir isso, né? Por quê? Porque um amigo deles acaba morrendo, eles vão pro velório, a menina está entediada com o velório e uma amiga da prima acaba levando, né, a garota para casa para tomar conta da garota enquanto o casal, né, que tá, vamos dizer assim, meio que sendo enteados dela, tá lá no velório, coisa e tal. E essa amiga da prima dela é uma mulher completamente despeitada, só fala mal, só faz fofoca, né? E acabou contando pra menina, né? Que esse casal que tá agora tomando conta dela tinha um filho. O filho, eles foram atrás, o filho foi atrás do cachorro. O cachorro acabou, o garoto acabou caindo num poço e morreu afogado, né? Isso acabou provocando vamos dizer assim, um trauma muito grande nessa família, né? Mas a mulher falava bem dentro de uma maldade ali, de realmente mostrar, dentro de uma venalidade muito grande, né? Isso acabou provocando um trauma na garota, né? E aí depois, né, a própria, vamos dizer assim, mãe postiça dela pergunta, né, o que a mulher tinha falado com a garota, e a garota conta essa história toda, né? E aí a gente vê que isso acabou abalando muito, né, esse casal, né? E
E isso acabou, inclusive, esse trauma, né, acabou servindo para juntar um pouco mais, né, esse casal mais de meia idade com essa menina, no caso. Eles começaram a se aproximar mais, até que vai chegar o momento em que vai nascer o filho, né, da mãe biológica mesmo da Kato, e ela precisa voltar para casa, né? E quando ela volta para casa, ela volta para aquela realidade anterior, onde ela era muito retraída, muito calada, coisa e tal. Ela não se vê mais pertencente àquela família e ela sente muito a falta da família, né, postiça dela, né? E o filme termina com ela correndo atrás do carro, até o cartaz do filme, né? Ela correndo atrás do carro e ainda podendo alcançar o carro quando o carro estava saindo da propriedade lá dos pais biológicos dela, e o cara estava fechando, né, o portão, né, e ela abraça, né, o pai postiço dela, né, ela vê o pai biológico vindo na direção e ela, quando olha para o pai biológico, fala pai, e depois ela acaba também abraçando o pai postiço dela, falando pai também. Quer dizer, é um filme bem interessante no sentido de que você vê uma menina ali que tinha pais até um certo ponto inexperientes e muito ausentes, né, que não davam muita bola para os filhos, e ao mesmo tempo você tinha esse casal de uma idade um pouco mais avançada que tinha tido o trauma de perder um filho e estava com uma carência afetiva de ter uma criança em casa muito grande. Então você acabou juntando a fome com a vontade de comer. Uma menina que precisava de pais mais presentes e pais que perderam um filho, né, passaram por esse trauma de perder um filho e que eles precisavam, vamos dizer assim, superar esse trauma, criando uma outra criança, né, por um tempo, né, e isso acabou fazendo com que o elo entre a menina e esse casal mais, vamos dizer assim, de idade um pouco mais avançada, que foram os pais postiços delas por um tempo, né, isso acabou fazendo com que eles tivessem uma aproximação muito grande, tá? E essa aproximação, ela se tornou bem maior quando a Kato descobriu, né, que o filho dela, desse casal, acabou morrendo afogado num poço, né, coisa e tal. E isso acabou aproximando bem mais o casal. É um filme bem singelo, tá, gente? É um filme, como falou uma amiga minha, bem delicado, tá? Em vários sentidos, tá? Ele tem passagens muito delicadas, realmente, né? Mas a lição principal que ficou foi essa, né? Até que ponto, né, quando você constitui uma família, você decide ter filhos, né? Até que ponto você está sendo ausente, você não está sendo, esse negócio todo. Até porque, né, o garoto morreu também, de repente, até por uma distração dos pais que não paravam de se culpar, né, no caso, né? Se eles fossem mais presentes, eles poderiam ter salvo a vida do filho, né? E é interessante até você ver um momento que tem horas que a Kettle desaparecia, e quando a Kettle desaparecia, os dois ficavam transtornados, né? Com medo de que aquela tragédia pregressa da vida deles acabasse se repetindo novamente agora com a Kettle, né? Então, gente, é um filme que vale a pena, tá? Um filme bem interessante nesse sentido, é um filme que vocês vão ter a oportunidade de ver, né? Um filme sendo feito na Irlanda, não no idioma inglês, mas no idioma pátrio deles, o que é uma coisa bem interessante, não é uma coisa que você vê todo dia, né? E também traz essas questões aí, né, bem profundas do que é você formar uma família, qual a importância de você ser um pai presente, quais são os perigos de você ser um pai ou uma mãe ausente, né, no caso, né? E o filme ele trabalha essas questões com bastante desenvoltura, é bem interessante de ver esse filme. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.